E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que nós estamos, mas hoje nós vamos continuar os casos mais comuns de primeira lei de Mendel, tá? Nós vamos tratar hoje sobre os chamados genes letais e sobre a codominância ou ausência de dominância, beleza? Então, bora lá. Então, começando com os genes letais. O que são genes letais? Gente, algumas mutações que acontecem nos seres vivos são aleatórias. Essas mutações elas vão surgir variedades genéticas que podem levar à morte desse portador. Ou ele, em alguns casos, ele pode até sobreviver os primeiros anos de vida, mas ele não chega à maturidade sexual. Nesses casos, a gente chama esses genes que conduzem à morte do portador de genes letais. Vamos pegar um exemplo. Nas plantas, existem casos em que a planta vai ter o chamado gene sesão. Esse gene sesão ele determina basicamente a pigmentação das plantas. A planta tem um gene sesão, significa produzir clorofila. Então, se a planta tem o gene sesão, ela produz clorofila. Se a planta tiver o gene cesinho significa a ausência da produção de clorofila. Se a planta for cesinho, ela é uma planta albina. Uma planta albina vai conseguir fazer fotossíntese? Não. Logo, uma planta albina leva à morte do portador. Ser cesinho leva à morte do portador. A professora, e ser cesinho, no caso das plantas? Ela vai ser uma planta saudável, mas com menos eficiência fotossintética de uma planta cesão. Ou seja, na natureza você vai encontrar plantas cesão e plantas cesão-cesinho. Vez ou outra pode aparecer uma planta albina e essa planta albina, assim que ela germina, ela morre porque ela não vai conseguir fazer fotossíntese. Então, isso é um exemplo de gene letal. Pegando um outro exemplo de gene letal que cai demais é o gene de coloração de pelo de camundongo selvagem. É o chamado pelo agouti e a pelagem amarela. Pegar, por exemplo, você pega assim, a pelagem agouti é uma pelagem amarronzada e ela é determinada por genes recessivos, azinho. Então, se o camundongo for azinho, ele é agouti. Se o camundongo tiver o gene azão, ele determina a pelagem amarela. Mas tem um problema. Por que tem um problema? O camundongo azão, ele vai morrer durante o processo de gestação. Os dois genes dominantes, azão, condicionam a morte do indivíduo. A cor da pelagem acaba condicionando também a morte, porque a produção do pigmento, que vai dar origem à cor amarela, em dose dupla, acaba levando à morte do portador. Então, o que vai acontecer? Quando a gente espera um cruzamento normal, tá? Quando você espera um cruzamento normal entre heterozigotos, azão-azinho com azão-azinho, a gente geralmente vai esperar uma proporção fenotípica de 3 dominantes para 1 recessivo. Mas toda vez que nós estivermos tratando de genes letais, a proporção fenotípica ela vai ser o quê? 2 para 1. Ou seja, a proporção fenotípica é igual à proporção genotípica. Ah, professor, não entendi. Presta atenção. Antes, quando a gente falava de um cruzamento heterozigótico, azão-azinho com azão-azinho, a gente tinha 3 tipos de genótipos. Quais eram os 3 tipos de genótipos? Azão-azão é um genótipo, azão-azinho outro genótipo e azinho-azinho outro genótipo. E 2 fenótipos. Aqui você teria o fenótipo amarelo e aqui o marrom. Agora, no caso dos genes letais, a proporção fenotípica e genotípica tem a mesma proporção. Por quê? Esse daqui morre. Se ele morre, ele não é considerado. Então, de um cruzamento heterozigótico, o que nós vamos esperar? 2 heterozigotos para 1 monozigótico recessivo. 2 amarelos do fenótipo para 1 marronzinho. Ok? Vamos treinar que acaba facilitando. Beleza? Então, bora para o nosso treino. Em uma espécie de planta existe o gene sesão. É o exemplo que nós temos lá no início. Dominante, responsável pela coloração verde das folhas.
O alelo recessivo Czinho condiciona a ausência de coloração nas folhas. Portanto, o homozigoto Czinho morre ainda em fase jovem de planta, pois ele precisa do pigmento verde para produzir energia através da fotossíntese. Ok? Todo mundo está compreendendo isso, já tinha explicado. O heterozigoto é uma planta saudável, mas não tão eficiente na captação de energia solar pela coloração das folhas verdes claras em suas folhas. Assim, se cruzarmos duas plantas heterozigóticas de folhas verdes claras, obteremos quais proporções genotípicas e quais proporções fenotípicas. Vamos tentar fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão me pausar agora e vamos tentar resolver esse. Como, professor? Cara, vocês vão cruzar Czinho com Czinho. Bora lá. E vamos ver os fenótipos e genótipos produzidos. Bom, agora que vocês já tentaram, vamos ver se deu certo? O que a gente vai fazer? A gente precisa primeiro fazer o descritor do nosso problema. O gene Czão é dominante, responsável pela coloração verde das folhas. O gene Czinho condiciona a ausência, tá? O albinismo vegetal. Logo, se for Czinho, a planta ainda jovem vai morrer porque ela é uma planta albina. Tá? E a planta Czinho é a coloração verde clara. Vamos cruzar dois Czinho. Então, aqui nós temos o descritor. Eu tirei o problema para facilitar. Vamos colocar aqui, ó, Czinho. Então, vamos lá. Olha lá, Czinho, cruzando com Czinho. O que nós vamos ter aqui no quadro de Punnett? Czão, uma planta verde escura. Czinho, uma planta verde clara. Czinho, outra planta verde clara. E aqui, Czinho, a planta albina. Então, vamos ver se deu certo. Olha lá. Czinho e Czinho. Porém, nós temos o problema que, se a planta Czinho for surgir no nosso meio natural, ela é albina, não faz fotossíntese, logo ela morre, logo da fase de plântula, logo que ela germinar. Logo, essa daqui não será contabilizada, porque ela não vai existir na hora da contabilização. Então, o que nós temos? Nós temos essa proporção aqui. Como é que é essa proporção? Nós temos proporção fenotípica, do fenótipo. Verde escura, 1 para cada 3 plantas vivas. E 2 plantas verde clara para cada 3 plantas vivas. Ou seja, 1/3 para 2/3. Qual é a proporção? 2 para 1. Tanto a proporção fenotípica, que é as cores, quanto a genotípica. Como assim, professor? Czão, 1. Para quantos Czinho? 2. Então, 2 para 1. Beleza? Então, olha só. Então, as proporções genotípicas. Genótipo. 1/3 Czão, 2/3 Czinho. Professor, por que não conta esse mesmo? Porque ele não existe, ele morreu. Entendeu? E as fenotípicas? Também 3 para 1. Você tem aqui, ó, 1/3 de plantas verdes escuras para 2/3 de plantas verdes claras. Então, 2 para 1. Então, 2 para 1 genotípica, 2 para 1 também fenotípica. Ok? Então, qual é a resposta que a gente vai ter que colocar no exercício? Proporção genotípica. 1/3 Czinho, 2/3 Czinho. Qual é a proporção? 2 para 1. Proporção fenotípica. 1/3 plantas verdes escuras, 2/3 plantas verdes claras. 2 para 1. Essa é a resposta da questão anterior que a gente estava trabalhando. Então, vamos para esse exercício aqui. Ó. No homem, na espécie humana, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica. Professor, meu Deus, o que é autossômico? Minha Nossa Senhora. Bom, nós, seres humanos, somos formados por 23 pares de cromossomos. 23 cromossomos do pai e os outros 23 da mãe, formando 46 num total.
Desses 46 cromossomos, desses 23 pares, o último par, tá? Que é o par XY ou XX, é chamado de cromossomo sexual. Ele determina as características sexuais. O último par que a gente vê no cariótipo é o cromossomo sexual. A gente vai trabalhar as características do cromossomo sexual posteriormente. Os outros 22 pares, tá, galera? Os outros 22 pares, eles determinam as nossas características corporais todas. Todo o nosso ser. Toda a nossa. Então, esses que formam todo o nosso ser são chamados de autossômicos. Então, toda vez que vocês vão encontrar esse termo autossômico, é porque ele não se refere ao cromossomo sexual. Porque o cromossomo sexual vai ter segregação diferente no homem e na mulher. Então, é só para poder falar que não é o sexual. Então, toda vez que você encontrar o termo autossômico, significa que ele não pertence ao cromossomo sexual, se refere aos outros cromossomos, segue a lei de Mendel normalmente, tranquilo e calmo, beleza de boa, toca o bonde, tá? Então, um homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, ou seja, está nos outros cromossomos, tá? Que a gente já está trabalhando, conhece muito bem, e é um gene o quê? Dominante. Caracterizada por um tipo de nanismo, em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada pelo gene dominante em dose dupla. Ou seja, a pessoa para ser anão, ela tem que ter um gene dominante. 2 genes dominantes é letalidade. Então, nessa anomalia, o anão é o quê? Azão, azinho. E a pessoa normal é o quê? Azinho, azinho. Então, ser normal é o quê? Azinho, azinho. Ser anão é azão, azinho. Aí vamos lá. Desta forma, na descendência de um casal acondroplásico, gente, como eu falei, se é um anão, se o casal aqui, o homem e a mulher, são anões, para eles serem anões e estarem vivos, tem que ser o quê? Azão, azinho. Porque se fosse azão, azão, morreu. Então, vamos lá. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o cruzamento agora. Vocês vão pausar e vão fazer o cruzamento deste casal acondroplásico. E vão pegar a proporção fenotípica esperada da primeira descendência, do cruzamento desses dois. Então, bora lá. Muito bem. Espero que todos tenham marcado a alternativa correta. Qual é ela? Vamos fazer para ver, professor. Então, prestando atenção. O que nós temos? Um homem, tá? Então, vamos fazer o descritor do nosso problema. Então, a acondroplasia, ela é o quê? A azão determinada por um gene dominante. Ou seja, se a pessoa for azão, azão, nós temos o quê? Morte, a letalidade. Esse indivíduo não será contabilizado. Para você ser um anão e ainda estar vivo, no caso do nanismo acondroplásico, você tem que ser obrigatoriamente heterozigoto, ou seja, azão, azinho. E a pessoa normal para o nanismo, ela tem que ser o quê? Azinho, azinho. Então, o que você vai ter aqui? O que o casal vai ter? Vamos lá. Então, você vai ter que... O casal logo é o quê? Azão, azinho. Então, como é que vai ser o cruzamento? Você vai cruzar a mulher e o homem. E nós vamos ter o quê? Aqui, azão, azão. Se é azão, azão, letalidade. Então, esse aqui, ó, morreu. Aqui, azão, azinho. Azão, azinho. E o quê? Azinho, azinho. Então, um casal de anão acondroplásico pode ter um filho normal? Pode. E uma proporção, né, de 1/3. Então, de que vai acontecer aqui? Mostrando os cruzamentos. O que nós temos? Azão, azão. Azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Se fosse um cruzamento heterozigótico normal, sem letalidade, seria a proporção genotípica 1:2:1. Só que aqui nós temos a letalidade no gene, azão, azão. Logo, a proporção genotípica ficou o quê?
Azão, azinho, azão, azinho, 2 para 1. A mesma coisa relativa à nossa proporção fenotípica. 2 anões para cada pessoa normal. Essa é a proporção fenotípica esperada. Então, vamos lá. 1/3 dos descendentes normais, 33,3%, e 2/3 dos descendentes com nanismo, 66,7%. Essa é a proporção fenotípica esperada para a descendência ali. Ok? Então, qual que vai ser a resposta aqui? Olha, letra E. Então, você tem 66,7% dos descendentes serão anões e 33% dos descendentes poderão ser pessoas com normalidade genética para anomalia acondroplasia. Beleza? Ok com relação a isso aqui? Então, bora para o próximo. Quando nós falamos no início dessa aula, então a gente ia trabalhar o que nós falamos, que é os chamados genes letais. Espero que vocês entendam. A letalidade desse gene vai ser determinada no problema. Se é relativo a um gene dominante ou se relativo a um gene recessivo, ela será descrita no problema e você vai ter que ler e interpretar isso. Ok? Agora a gente vai falar de um tipo de herança que não tem dominância. Ou a dominância ela vai ser meio a meio, tá? Professor, como assim? Vou explicar. A dominância incompleta, parcial, sem dominância ou codominância, todos esses nomes servem para descrever a mesma coisa. Ela vai ter o quê? Todas as características herdadas, elas vão aparecer. Ah, professor, como assim? Tanto o genótipo quanto o fenótipo vão sempre ter a mesma proporção. Professor, como assim? Porque, na verdade, o heterozigoto ele vai ser um híbrido das duas características. Por exemplo, você tem uma planta que o gene azão determina a cor vermelha e o gene azinho determina a cor branca. O azão azinho é o quê? Rosa. Ele é o mesclado daquelas duas cores. Então você tem aí uma chamada dominância incompleta, parcial ou codominância. Você tem um intermediário entre as duas heranças. O gene dominante ele não domina de forma completa. Você entendeu o problema? Então vamos ler aqui. Ó. Nem todas as características são herdadas como a cor da semente da ervilha, em que o gene da cor amarela domina sobre o gene da cor verde. Muito frequentemente, a combinação dos genes, alelos diferentes, produz um fenótipo intermediário. Essa situação ilustra a chamada dominância incompleta ou dominância parcial ou codominância, tudo a mesma coisa. Pegando o exemplo aqui, olha só. Esse daqui é o exemplo das boninas, das maravilhas, que são os tipos de florzinhas, muito bonitinhas. E nesse caso você tem aqui, o gene aqui ele está colocando VB, tá? Mas a gente vai sempre trabalhar daquela outra forma, mas aqui é só para ilustrar. Por exemplo, vermelho, VV, branco, VB. O que vai acontecer? Se a planta for um gene V e o outro B, ela acaba ficando com um fenótipo intermediário, que seria um fenótipo rosa. Então, por exemplo, você pegando duas plantas rosas, olha só, VB com VB, ela produziria um quarto de plantas vermelhas, 2/4 de plantas rosas, para 1/4 de planta branca. Ou seja, a proporção fenotípica seria 1/2/1, que também é a proporção o quê? Genotípica. Tanto a proporção do genótipo quanto a do fenótipo seriam as mesmas. Pegando um outro exemplo aqui, no caso aqui de plumagem de galinhas. Tá? Por exemplo, as plumagens de algumas espécies de galinhas brancas, pretas e cinzas. Olha só, para plumagem PB, plumagem branca, a galinha tem que ser P, plumagem branca, BB, olha só, completamente. E aqui, a plumagem preta é plumagem preta, PP. Cruzou a plumagem branca com a plumagem preta, deu um galo cinza. E a galinha cinza também é PB, PB. PP, PB, ou seja, plumagem preta, plumagem branca, plumagem preta, plumagem branca. Ao cruzar as duas, o que você vai ter aqui? Ó? Ela vai segregar plumagem preta com plumagem preta, vai dar uma galinha preta. Pode segregar plumagem preta com plumagem branca e dar uma galinha cinza.
plumagem preta com plumagem branca e dá outra galinha cinza, e plumagem branca, simplesmente plumagem branca com plumagem branca vai dar uma galinha branca. Então, o que nós temos na herança sem dominância ou com dominância incompleta ou codominância? Um fenótipo intermediário. Professor, mas essa? Gente, sempre é explicitado no exercício. Tá? Sempre vai ser explicitado no exercício do que nós estamos tratando. Então, não tem complicação. Pode ficar tranquilos. Então, agora que eu expliquei isso aqui, nós vamos treinar esses dois problemas. Tá? Bora lá. Quanto à forma, os rabanetes podem ser compridos. Se um rabanete for comprido, ele tem um gene Lzão, Lzão. Arredondados, né, redondinhos, lisinho, Lzinho. Ou ovalados, Lzão, Lzinho. Então, se você pega lá, ou seja, você tem um fenótipo intermediário. Como assim? O comprido, Lzão, Lzão. O redondo, Lzinho, Lzinho. E o fenótipo intermediário entre comprido e arredondado é o fenótipo ovalado. A partir de plantas que produzem rabanetes ovalados, então você tem duas plantas ovaladas cruzando entre si. Produziu 120 descendentes. Desses descendentes, quantos deverão produzir rabanetes ovalados? Então, produziu 120 descendentes. A gente espera qual vai ser a proporção dentre esses 120 que vão produzir rabanetes ovalados. Primeira coisa que a gente tem que fazer, o descritor do nosso problema. Então, o que você tem aqui? Ó? Lzão, Lzão, rabanetes compridos, Lzinho, Lzinho, rabanetes arredondados e Lzão, Lzinho, ovalados. O que aconteceu que ele falou? Cruzou o quê? Lzão com Lzinho, Lzão com Lzinho e produziu quantos descendentes? 120 descendentes. A partir disso, vocês vão tentar resolver o problema. Então, pausando e vamos tentar fazer. Bora lá, gente. Então, vocês fizeram o quê? Cruzaram os rabanetes ovalados. Lzão, Lzão com Lzão, Lzinho. E vai dar o quê? Lzão, 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 Lzinho, Lzão, Lzinho e Lzinho, Lzinho. Então, vamos ver isso, se deu isso mesmo. Olha lá, um quarto, Lzão, Lzão, para 2/4 Lzão, Lzinho, para 1/4 de Lzinho, Lzinho. Então, vamos aqui, vamos analisar o que nós temos. Ou seja, 25% da galera é o quê? Produz rabanete o quê? Comprido. 50% produz rabanetes o quê? Ovalados. E quantos por cento produz rabanete arredondado? 25%, 1/4. Então, o que você vai ter aqui no final das contas? De 120, 30 descendentes, provavelmente uma média de 30 descendentes, produzem rabanetes compridos. Uma média de 60 dos descendentes produzem rabanetes ovalados e uma média de 30 dos descendentes produzem uma rabanete arredondado. Então, ok? Então, a resposta que você vai colocar é: dos 120 descendentes, aproximadamente 60 descendentes deverão produzir rabanetes ovalados. Beleza, gente? Então, até mais para vocês.